Universidade Falada. Conhecimento à velocidade de um clique. A Universidade Falada apresenta o audiolivro Histórias de Piratas, de autoria de Sérgio Pereira Couto. Capítulo 1. Origens. Pirataria na Antiguidade. Um dos temas mais populares de festas infantis, os piratas e suas aventuras, romantizadas pelos filmes de Hollywood, são um divertimento para crianças no mundo inteiro. Poucos sabem ou se dão conta de que a ferocidade e os crimes cometidos por esses ladrões do mar foram desde muito cedo motivo de preocupação para comerciantes de diversas civilizações, e que as mortes e problemas que causavam tirou muito do sono de diversas gerações que os combateram. Por mais idealizada que possa parecer, a pirataria clássica dos mares não foi motivo de brincadeiras. Como suas encarnações contemporâneas no ar e no meio digital, das quais falaremos nos próximos capítulos, a pirataria marítima causou grandes prejuízos para as rotas marítimas, que então eram o principal meio de comércio. E a própria imagem dos piratas, com pernas de pau, tapa-olhos e ganchos no lugar da mão, mostram o nível de violência a que estes homens chegavam apenas para levar uma vida apátrida e de lucro fácil. Não é de se admirar, portanto, que os personagens principais dos filmes de sucesso da série Piratas do Caribe estejam inteiros e sem nenhuma parte do corpo faltando. Na vida real, os combates eram tão violentos que raramente se saía deles inteiro. Até mesmo Miguel de Cervantes, o autor espanhol de Dom Quixote, perdeu a mão esquerda num combate entre a esquadra de seu país contra uma frota turca em 7 de outubro de 1541. Considerada a maior batalha da história da Marinha à vela, foi acima de tudo uma batalha de números: 245 navios e 84.420 homens cristãos contra 282 navios e 88.000 homens muçulmanos. Mesmo as mulheres, quando queriam entrar nesta perigosa atividade, tinham que se disfarçar de homens para obterem algum respeito. Piratas femininas como Anne Bonny e Mary Read, das quais falaremos mais no capítulo 6, foram tão temidas quanto suas contrapartes masculinas e também tiveram sua cota de terror nos mares. Mas antes de nos aprofundarmos mais sobre o tema, é necessário vermos a definição de alguns termos que são usados comumente nessas histórias. Comecemos pela pirataria em si, que é um roubo realizado no mar ou às vezes nas próprias encostas por um agente sem uma comissão de uma nação soberana. Os piratas são, assim, bandidos que cruzam os mares apenas para roubar outros navios. Escondiam-se em ilhas remotas e de difícil acesso, em lugares que se tornaram bem famosos, como a Ilha de Tortuga do já citado filme da Disney. Porém, é necessário saber diferenciar um pirata, termo originado do francês pirate, de meados do século XV, de um corsário, do espanhol corsário, possivelmente uma derivação do latim medieval cursarius. Se o primeiro agia por conta própria e não reconhecia nenhuma autoridade, o segundo era justamente o contrário. O corsário realizava justamente o corso, uma caça aos navios mercantes de uma nação inimiga. Essa ação era cedida para eles pelo rei de uma nação por meio de um documento chamado Carta de Corso, que lhe dava alguns privilégios em caso de captura. Se um pirata era preso, a pena máxima era ser enforcado no mastro mais alto de seu navio. Se um corsário era capturado, tinha que ser tratado como inimigo de guerra. Além desses dois, também ficaram famosos os termos bucaneiro, do francês boucanier, que designava principalmente os piratas que atuavam na região das Antilhas nos séculos XVI e XVII, e flibusteiro, do inglês filibuster, piratas que atacavam navios nos mares da América entre os séculos XVII e XVIII.
Feitas as devidas apresentações e definições, passemos agora para o que realmente nos interessa neste capítulo. Vamos dar uma olhada nos primeiros registros históricos e entender um pouco sobre as origens desta atividade. Como o ouvinte pode perceber, a pirataria não é um fenômeno próprio de épocas mais recentes, embora sua Idade de Ouro, também conhecida como Idade Clássica da Pirataria, tenha acontecido entre 1650 e 1730. Conheceremos mais sobre este período no próximo capítulo. As épocas são diferentes, mas o interesse é o mesmo. O botim, composto por ouro, cargas preciosas, que podiam variar de joias a madeira, seda e especiarias, e, claro, reféns, que podiam render dinheiro no resgate e mulheres para satisfazê-los. No momento, teremos que nos concentrar mesmo em seus primórdios, o que não é bem um trabalho fácil. Para conseguir redigir este trabalho, por exemplo, foram necessárias consultar várias fontes, impressas e eletrônicas, além de algumas entrevistas. O resultado não podia ser mais polêmico. Todos, sem exceção, diferem de qual seria o registro mais antigo sobre a pirataria. Por exemplo, Tucídides, o historiador grego, já mencionava a existência de piratas cerca de 24 séculos antes da nossa era digital. Homero, autor da Ilíada e da Odisseia, já falava sobre os vagabundos dos mares quando descreveu as aventuras de Ulisses e seus companheiros. E isso numa época em que o Mediterrâneo já os abrigava desde os tempos do Egito Antigo. Há registros de que fenícios e etruscos se dedicavam a esta prática, a tal ponto que o termo tirrenos designou por muito tempo qualquer tipo de pirata. Já um artigo de internet, de autoria de Krzysztof Wilczynski, fala que um dos mais antigos documentos sobre o assunto, que seria uma inscrição num tablete de argila, descreve a existência de piratas desde o ano 1350 a.C., descrevendo ataques a navios na região da África do Norte. Mercadores gregos que realizavam comércio com portos na Fenícia e na Anatólia aludiam ocasionalmente aos piratas, e sabe-se que nos anos 340 a.C., a cidade de Atenas rendia homenagens a Cleomes, um tirano de Lesbos, que conseguira resgatar um grupo de atenienses capturados por piratas. Há também o relato de Heliodoro de Emesa, datado do terceiro século a.C., que conta a história de uma princesa etíope e um príncipe da Tessália que passaram por uma série de perigos, batalhas, viagens, pirataria, abduções, latrocínio e tortura, antes de conseguirem se casar na terra natal da heroína. Também na Grécia, temos a história de Policrates, outro tirano que havia tomado o controle da cidade de Samos durante a celebração de um festival consagrado a Hera, que ocorria fora das muralhas da cidade. Depois de eliminar seus dois irmãos, com quem teria que dividir o poder, ele se estabeleceu como déspota e enviou sua frota de 100 navios para cometer atos de pirataria, o que lhe trouxe certa notoriedade por todo o país. Delenda Cartago. Mas a atividade ganharia um fôlego, por assim dizer, quando Roma, então já uma potência razoável, entrou em guerra contra Cartago. Na época, por não possuir uma esquadra permanente, a cidade resolveu lançar mão de piratas contratados para enfrentar os marinheiros hábeis de sua inimiga. Assim surgiram os primeiros corsários, já que tinham a permissão para atacar toda e qualquer embarcação daquela cidade. Porém, o feitiço terminaria se voltando contra o feiticeiro. Alguns anos depois, quando a própria Roma tornou-se uma potência marítima, viu-se obrigada a combater os mesmos mercenários que havia contratado no passado, a fim de proteger as rotas de comércio que mantinha com outras regiões. Assim, a ação de limpeza dos mares começou com os romanos caçando e destruindo os piratas ligúricos, século III a.C., seguidos dos ilíricos no século seguinte, que praticamente dominavam o mar Mediterrâneo e ameaçavam inclusive suas comunicações. Porém, os esforços mostraram-se um tanto inúteis, visto que pouco tempo depois, os ladrões marítimos voltavam à carga, chegando a raptar cidadãos romanos.
Registros mostram que esses piratas tinham mais de 1.000 navios, desde os pequenos, leves, à vela e sem cobertura, até grandes, birremes e triremes. Até mesmo o todo-poderoso Júlio César, quando mais jovem, foi capturado e libertado mediante um resgate de 20 talentos. Ele não se fez de rogado e, pouco tempo depois, conseguiu enforcar todos os envolvidos. Óstia, porto de Roma, começou a receber visitas frequentes desses facínoras, que chegaram a sequestrar cidadãos em terra firme, entre eles a irmã do orador Marco Antônio, 143 a 87 a.C., levada em plena Via Ápia por piratas cretenses. Seu sobrinho, de mesmo nome, comandou uma expedição contra eles no ano de 72 a.C., mas foi derrotado e teve que ver seus homens serem pendurados pelas mesmas correntes que levava para derrotar o inimigo. Terminou conhecido como Creticus, por pura ironia. Os Cilícios. Vale aqui uma pequena observação sobre a mais famosa liga de piratas da história antiga, a da Cilícia, região da costa meridional da Ásia Menor. De acordo com Robert C. Ritchie, no livro Capitão Kidd e a Guerra contra os Piratas, os membros deste grupo viviam no litoral do sul da Anatólia, que, por ter seu interior acidentado, oferecia uma proteção contra ataques terrestres. Até o século I a.C., a frota dos Cilícios contava com cerca de 1.000 navios que singravam o Mediterrâneo. Chegaram a derrotar uma frota romana e saquear a cidade de Siracusa. Quando capturaram Óstia, a situação piorou com os raptos descritos acima, que chegaram a incluir 2 pretores romanos e suas respectivas comitivas. Este era um perigo que nem mesmo as poderosas legiões romanas enfrentavam sem levar desvantagem. Essa situação se perduraria até o intervalo entre os anos 78 e 68 a.C., quando começaram as 3 grandes campanhas de extermínio lançadas pelo general Quintus Cecilius Metellus. Porém, era mais fácil falar do que fazer, pois os piratas possuíam esconderijos em lugares de difícil acesso, como rochedos, enseadas e golfos. Assim, o Império Romano teve que esperar mais um pouco até entrar em cena outro general, Cneus Pompeius Magnus, que com 50 navios, 20 legiões e 120.000 homens, dividiu o Mediterrâneo em setores e começou uma caçada implacável. Os números falam por si mesmos. A operação durou 40 dias e destruiu 120 esconderijos na Cilícia. Apreendeu 850 barcos, matou 10.000 piratas e prendeu outros 20.000. Na época do primeiro imperador, Augusto, 63 a.C. até 14 d.C., foi criada a Marinha Permanente Romana e não mais se ouviu falar de tal atividade até o século III. Pode parecer uma atitude impositória e intolerante por parte de Roma, mas, de acordo com outros pesquisadores, havia uma lei de pirataria durante os tempos romanos. Uma inscrição achada em Delfos, datada de 100 a.C., fixa as regras para lidar com piratas. A lei declara que os cidadãos romanos devem ser capazes de conduzir sem perigo qualquer negócio que desejarem, presumivelmente onde quer que desejem. Uma cópia da lei era para ser enviada por mensageiros de Rhodes para os reis de Chipre, Alexandria, Egito e Síria, informando que nenhum pirata deve usar o reino, terreno ou território de qualquer aliado romano como base de operação. Nenhum oficial ou guarnição abrigará piratas e devem ser considerados colaboradores zelosos para a segurança de todos. Outra inscrição encontrada fala que os reis da Síria, Alexandria, Egito e Chipre devem prevenir o abrigo aos piratas. Havia até uma multa de 200.000 sestércios, a moeda do Império Romano, para quem não cumprisse a lei. Os vikings e os árabes. Durante a Idade Média, a pirataria e a prática do saque ressurgiriam na figura dos temidos vikings, os reis do mar, que vinham da região da Escandinávia em navios que eram considerados praticamente insubmergíveis,
e que combinavam remo e vela, medindo até 25 metros de comprimento por 5 de largura. Esses navegadores temíveis saquearam primeiro a Escócia, no século VIII, e a Inglaterra, no século IX, e chegaram ao continente europeu no século IX. A França também sentiu o peso de seus ataques. Primeiro chegaram ao Loire, depois avançaram pelo Garonne e pelo Sena, atingiram Poitiers, Orleans e Paris. O regente Carlos, o Gordo, só se livrou deles após permitir o saque da Borgonha. No ano de 911, foi a vez do rei Carlos, o Simples, ceder outra província, batizada de Normandia, ou a Terra dos Homens no Norte. Lá se instalaram e tornaram-se agricultores e comerciantes. Vale lembrar que Guilherme, o Conquistador, o primeiro rei da Inglaterra, era um duque normando. Quando se lançou na conquista daquele país, nada mais foi do que um ato de invasão e pilhagem, bem ao estilo da pirataria como a conhecemos. É claro que logo após as invasões vikings, há uma confusão permanente entre o corso, ainda praticado, e a pirataria, principalmente por ser uma época em que há uma certa diminuição no comércio marítimo. Somente no século XIII haverá um boom econômico que o reativa, principalmente por causa do comércio internacional. O mesmo boom reativa novas encarnações de piratas. No século XIV, aparecem os irmãos vitualheiros de Mecklemburgo, uma nova espécie. Tratava-se de contrabandistas de víveres, conhecidos como vituálias, e foi para combatê-los que foram criadas as Ligas Hanseáticas ou Hansas. Os árabes, que nesta época já ocupavam a maior parte da África do Norte, foram repelidos por terra por Carlos Martel, que os forçou a se concentrarem nas costas. Mas isso não os impediu de atacarem alguns portos franceses, como Marsella, em 848, Arles, em 869, e o maciço de encostas chamado dos Mouros. De lá se espalharam por todo o sul da França, incluindo Toulon e Nice. Só foram expulsos dessas regiões depois do século XII, quando os condes de Provence e os príncipes Grimaldi, do Principado de Mônaco, se uniram para expulsá-los. Os árabes se concentraram então em ilhas como a Córcega, terra natal de Napoleão Bonaparte, Balear e Sardenha, montando assim suas bases para contínuos ataques ao continente. Pouco depois, ressurge das cinzas a pirataria ilírica e a turca, que se espalhou rapidamente pelo Egeu. Contra eles se lançaram os venezianos, que se apoderavam das mulheres e as vendiam para os haréns sírios. Pouco depois, há uma coalizão que inclui os reinos de Aragão, Gênova e Veneza, que tentam impor taxas para as atividades exercidas dessas operações. Mas não contam com a gestação de uma nova fornada de piratas que surgem nos Balcãs, chamados os Coques, que Veneza só conseguiria controlar no século XVI. A praga pirata voltaria a assombrar o Mediterrâneo apenas no ano de 1492, coincidentemente na mesma época em que o último marco da dominação muçulmana na Espanha caía, o que levou os mouros, como eram então chamados os muçulmanos, a fugirem para o Marrocos, a Argélia e o Egito, que ficaram taxadas de costas barbarescas, devido às altas concentrações de população moura ou berbere. Os piratas que surgiram nessas comunidades, chamados de barbarescos, dedicaram-se a atacar as frotas cristãs que percorriam as rotas do Mediterrâneo. Vale ressaltar que estes piratas agiam por conta própria, mas eram bem vistos por questões religiosas pelo Império Turco, que queria enfraquecer seus antigos inimigos Espanha, Itália e França. Sua pacificação só acontece depois de 1372, quando os genoveses destroem um porto de Malta. Os piratas turcos, que assim se veem expulsos do mar Egeu, não vão embora. Pelo contrário, embora combatidos por Bizâncio e pelos cavaleiros hospitalários, os contemporâneos dos templários históricos levam a melhor, principalmente quando, na mesma época, há duas perdas que sacodem o mundo cristão:
Constantinopla, em 1453, e a ilha de Rhodes, em 1522. É mais ou menos nessa época que entram em cena dois irmãos piratas que nasceram na ilha grega de Lesbos, Urud e Cair. Este último mais conhecido como Barba Roxa. Este, anos mais tarde, torna-se almirante da esquadra turca e cria o Estado Pirata Barbaresco, o único conhecido que durou até 1830. Mas aí já entramos em outra fase histórica que veremos com mais detalhes no capítulo seguinte. Fatos piratas. Da Antiguidade até 1500. Mar Mediterrâneo, entre 1300 e 1200 a.C. Os invasores do Mar de Luca aliam-se aos hititas. Ocidente do Mediterrâneo, entre 1220 e 1186 a.C. Área sob controle do povo do mar. Região mediterrânea, entre 700 e 600 a.C. Mercadores fenícios e gregos sofrem ataques de piratas. Região mediterrânea, entre 500 e 400 a.C. A marinha ateniense ataca as ilhas gregas de Quitinos e Mykonos, esconderijos piratas. Região mediterrânea, entre 200 e 100 a.C. Comunidades piratas crescem durante a Guerra de Roma com Cartago. Região mediterrânea, 168 a.C. Roma anexa Ilíria para controlar a pirataria. Região mediterrânea, 67 a.C. Época da campanha anti-pirataria do general romano Pompeu o Grande, que eliminou os piratas cilicianos. Ásia, 220. Época de prosperidade da pirataria na região. Região mediterrânea, 1203. Os venezianos falham ao tentar limpar as bases piratas das ilhas Iônias. Europa, 1217. Eustácio, o monge, ataca embarcações. Europa, 1241. É formada a Liga Hanseática pelas cidades alemãs do Báltico para suprimir a pirataria. Europa, cerca de 1300. Formada a Liga dos Cinco Portos para proteger o canal inglês dos piratas. Região mediterrânea, 1390. Frotas francesas e inglesas travam batalha contra os corsários da África. Europa, 1392. Piratas alemães atacam o porto de Bergen, deixando a Liga Hanseática atordoada. Região mediterrânea, entre 1400 e 1500. Piratas bárbaros atormentam embarcações. Ásia, entre 1400 e 1500. A dinastia Ming retoma o controle sobre as águas chinesas. Região mediterrânea, cerca de 1470. Nascem os irmãos Urud e Cair, este último mais conhecido como Barba Roxa. Ásia, entre 1500 e 1600. O crescente comércio entre Ásia e Europa atrai os piratas. Capítulo 2. Idade Clássica da Pirataria. Como vimos no capítulo anterior, a pirataria começou de uma maneira e evoluiu gradativamente até tomar o aspecto que a maioria das pessoas conhece e que ficou imortalizado em diversas produções hollywoodianas, consagrando atores como Errol Flynn. Essa época em especial é conhecida como a Idade de Ouro ou Clássica da Pirataria e duraria da segunda metade do século XVII até por volta do ano de 1730, quando as grandes concentrações desses ladrões aventureiros ocupariam certas regiões, como as Antilhas. Foi uma época em que era comum para os cronistas retratarem os feitos de piratas e bucaneiros de maneira romântica. A literatura se esbaldou com este arquétipo e transformou o pirata de uma figura temível em simpática, divertida e, por vezes, exemplar. Os maiores nomes dessa época incluem Pierre Legrand, um francês que assaltou um galeão espanhol e se tornou tão rico que voltou para sua terra natal e lá se aposentou. O brasileiro, nome verdadeiro Roche, oriundo na verdade da Holanda,
um verdadeiro terror dos mares, autor de feitos incríveis contra a armada espanhola. O arquipirata, nome verdadeiro John Avery, que se instalou em Madagascar como monarca depois de se apoderar de um navio pertencente ao grão-mongol que levava 100.000 peças de ouro. O francês Capitão Misson, tornado pirata por causa de ideias humanistas que o levaram a operar na costa oriental da África, onde fundou uma cidade chamada Libertália. E Bartholomew Roberts, inglês, o maior dos piratas, que teria assaltado cerca de 400 navios. Veremos com detalhes alguns nomes no capítulo 5. As vestes utilizadas identificavam bem suas profissões. Todo o vestuário era composto de peças roubadas e muitas vezes sem combinar entre si e improvisadas, como as famosas bandanas. Apenas os corsários, como já foi dito no capítulo anterior, vestiam-se com classe e muitas vezes de maneira luxuosa. Na próxima vez que você, ouvinte, ver um filme como Peter Pan, lembre-se, as vestes do Capitão Gancho, por seu requinte, eram típicas de corsários do século XVII. Para se ter uma ideia, o já citado Bartholomew Roberts vestia-se de veludo cor damasco vermelho estampado com flores de ouro e portava uma cruz de brilhantes no pescoço. No capítulo 7, você ouvirá mais detalhes sobre a vida desses piratas, incluindo o código de honra e métodos de recrutamento. A época era a das grandes navegações. Portugal e Espanha verificavam e abriam novas rotas para trazer as mercadorias do Oriente para o Ocidente. Com isto, deslocando o eixo do comércio do Mediterrâneo para o Atlântico. Naquele tempo, a pirataria parecia em franca decadência, pois não mais causou os mesmos níveis de problemas que antigamente, desde sua derrota em Lepanto. O golfo que leva este nome é um braço do Mar Jônico, próximo à península do Peloponeso, na Grécia, na batalha de mesmo nome. Corsários e bucaneiros. O auge da pirataria, como a conhecemos, começou pouco depois da descoberta do novo continente, a América. Em 1494, o Papa Clemente VI havia dividido o novo continente entre Portugal e Espanha, o que, claro, não agradou às outras nações europeias, que queriam uma parte do ouro que os espanhóis traziam da civilização asteca. Assim, a parte da costa americana que ia da América do Sul, na altura do Caribe, até o norte da Flórida, era visada por causa de seus portos que abrigavam os galeões espanhóis, os mesmos que embarcavam os tesouros encontrados para a Europa. Claro, as nações que visavam esses tesouros começaram a atacar os navios e tomar o prêmio para si mesmas. É nesse momento que surgem os corsários, que podem ser considerados os primeiros piratas legais da história, pelo menos para os governos que queriam dividir o botim. Um exemplo ilustrativo, Sir Francis Drake, de quem falaremos mais no capítulo 5, que começou sua carreira em 1570, era extrema. Esperamos que você tenha gostado desta prévia. Para continuar ouvindo este audiolivro no Google Play Livros, use o link na descrição do vídeo.